Vamos seguir com a reportagem? Agora o Vitor Lupato está aqui com a gente. Tudo bem com você, Lupato? Tudo em paz? Boa tarde, meu amigo. E aí, tudo bem? Joel, Ana, boa tarde para vocês, para todos os ouvintes. Tudo certo. Isso aí, chegou a hora de um canalha aí ser julgado, né? Isso, começou já essa primeira sessão de julgamento do jovem de 18 anos, Miguel Ângelo. Esse julgamento que está acontecendo lá em Santa Maria da Feira, em Portugal. Porque o Miguel Ângelo é português acusado de planejar massacres em escolas, não só do país português, mas também aqui do Brasil. Miguel é conhecido como Micas na internet, está respondendo lá por 240 crimes. Entre eles, 7 de homicídios, 6 tentativas e 1 consumado. Isso porque, segundo o Ministério Público de Portugal, ele era o líder de uma célula neonazista na internet. Nesses aplicativos de conversa, que a gente sempre fala aqui, ele ficava ali como o grande líder desse grupo que incentivava não só ataques, mas também automutilação de adolescentes, violência contra animais também. E aí ele foi preso em 2024 preventivamente, continua preso até o momento do julgamento e tem uma ligação do Miguel com um ataque que aconteceu aqui em São Paulo, em Sapopemba, na Zona Leste. Esse ataque aconteceu em 2023. Ele teria sido responsável pelo planejamento desse ataque a uma escola que terminou com a morte da Giovana Bezerra. Nessa ocasião, nesse caso em específico, um jovem adolescente de 16 anos entrou armado na escola onde ele estava estudando, atirou contra vários dos colegas de sala, uma delas a Giovana Bezerra, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Pelo menos outros 2 ataques estavam sendo planejados em Portugal pelo Miguel, mas que aconteceriam aqui no Brasil, e aí as autoridades brasileiras conseguiram impedir que esses ataques acontecessem, mas desde então há uma investigação conjunta da Polícia Federal aqui do Brasil com a Polícia de Portugal para apurar tudo que estava sendo planejado pelo Miguel aqui no país. Essa sessão de julgamento está sendo fechada à imprensa, já que também constam no processo acusações que envolvem pornografia infantil, e aí por isso ninguém pode ter acesso à sessão de julgamento. Segundo a imprensa portuguesa, o Miguel Ângelo preferiu se manter calado nesse primeiro dia de sessão, pelo menos. Portanto, julgamento que começou há pouco lá em Portugal, de um jovem que seria o líder de um grupo cheio de adolescentes e jovens adultos pela internet e que planejavam ataques e incentivavam automutilação, violência contra animais no mundo inteiro, não só em Portugal. Ele tem 18 hoje? Tem 18 hoje. Quando ele cometeu os crimes era menor, né? Menor. Como é que será que funciona isso lá em Portugal? Ele está sendo julgado hoje em um fórum, um tribunal normal. Está sendo julgado como adulto. Isso, sendo julgado como adulto e está preso, como eu disse, preventivamente desde 2024, quando essa investigação percebeu que ele continuava planejando ataques, inclusive 2 que poderiam ser aqui no Brasil. Demônio, um cara desse, é torcer para que lá haja possibilidade legal de manter esse cara aí preso por décadas e décadas, né? Se é em outro lugar, esse cara pega prisão perpétua, que é o que ele merece. Um sem vergonha desse que fica arrebentando com a vida de criança, de adolescente. Aquele pânico que hoje os pais têm, né? De repente o seu filho, a sua filha cair nas mãos num momento de fragilidade de um sem vergonha desse aí. Isso, e esses grupos, né, sejam os neonazistas ou os que incitam violência contra a mulher, né, é importante que a gente fique sempre atento, Joel, aproveitar o espaço para a gente fazer esse apelo ao comportamento desses jovens. Acho que ainda está muito fresco na memória das pessoas aquela série Adolescência. Todo mundo se lembra, né?
Um menino amoroso, que se dava bem com os pais, tinha uma relação muito boa com a irmã, mas quando estava trancado no quarto, mexendo no computador ou usando as redes pelo celular, era outra pessoa e tinha acesso a outros tipos de conteúdo que não condiziam com os valores que a própria família pregava. Então, quando estourou o fato de que ele tinha assassinado uma pessoa, aquilo foi um choque. E não foi um choque à toa. Então, por isso que é importante que haja esse monitoramento. A gente fala tanto sobre isso, né? Esse monitoramento do acesso às redes, acompanhar o que esses jovens estão fazendo, justamente para evitar esse risco de contato com essas ideias malucas. Os adolescentes são muito mais fragilizados, são muito mais propensos a essas mudanças de humor, esses interesses assim absurdos, enormes em alguns tipos de assunto. E hoje são mais fracos, né? Sim, e hoje são mais fracos, exatamente. A molecada de hoje é muito fraca. Emocionalmente é mais fraca. Qualquer probleminha já começa a chorar, já acha que é o fim do mundo e tal. A nossa geração, da minha dá para dizer que a sua também, foram crianças e adolescentes preparados de uma forma distinta, né? A gente obrigatoriamente tinha que lidar com o problema e superar aquele problema ou conseguir suportar aquele problema. Lidar com frustração. Vai exatamente. Conversar com um professor de criança e adolescente hoje, Joel, para você ver como é que eles são obrigados a tratar a questão de frustração em escola. Assustador. Exato, mas em casa eu acho que todos nós temos que tentar criar, pelo menos dentro do nosso convívio, de uma forma diferente. Meio que a moda antiga mesmo, para falar a verdade para vocês. E eu me lembro que a principal mensagem dessa série que você falou, que eu não tive vontade de assistir, não tive condição de assistir. Ela é pesada. Eu tentei me preparar e tal para assistir, mas optei por não. Mas eu vi que a principal mensagem dessa série, porque eu acabei ouvindo de forma incessante em todos os lugares, é que antigamente a gente tinha medo da criança na rua. Hoje a gente tem medo da criança trancada dentro do quarto. Um ambiente muito mais preocupante e perigoso do que as ruas eram no passado. Exatamente. Valeu, e só para finalizar, até usando como gancho a série que a Ana mencionou, eu me lembro muito bem desse caso na escola de Sapopemba em 2023, que foi uma surpresa muito grande para a família desse jovem de 16 anos, que também disse que ele não apresentava comportamento violento, agressivo, até testemunhas que foram à delegacia no dia do crime, que eram professores da escola, diziam que começaram a notar pouco tempo antes do ataque algum tipo de mudança de comportamento, mas logo depois o delegado, quando teve acesso ao celular desse adolescente, viu que ele tinha automutilações. Ele já fazia parte desse grupo há algum tempo e de fato aí foi transformando essa ideia do grupo, né, em ideias próprias, fora que eu me lembro também que na delegacia 2 mães apareceram com crianças lá no dia que esse caso aconteceu para falar sobre isso, falar que tinham medo do que poderia acontecer dentro da escola, falar que o filho já tinha relatado que sofria bullying, que estava também já sofrendo com pessoas que poderiam fazer parte desses grupos. Então é um cuidado muito grande que hoje os pais têm que ter com o que acontece trancado dentro do quarto de uma criança. Infelizmente. Valeu, Lupato. Obrigado. Obrigado. Valeu, um abraço.